Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu e a Elad vamos falar sobre biorremediação dos hidrocarbonetos. O petróleo é um desses hidrocarbonetos e nós damos enfoque nele nessa apresentação. Começamos então com essa pergunta: água contaminada por petróleo. E agora, o que fazer? Antes da gente falar sobre a biorremediação, a gente precisa entender o que é o petróleo e por que ele é poluente, né? O petróleo, então, ele é conhecido como hidrocarboneto justamente porque ele tem estruturas formadas por carbono e hidrogênio, como vocês podem ver aqui ao lado. No caso específico do petróleo, essas moléculas de carbono e hidrogênio formam vários anéis que vão se unindo. E por que isso chega até a gente, né? Normalmente a gente tem vários problemas de despejo irregular do petróleo. Então, por exemplo, no alto mar, vários túneis começam a ter problemas então de vazamento de petróleo e isso acaba chegando até a gente, seja pelo mangue, seja então pelos rios, e contamina não só o ser humano, mas também as plantas e os animais. E como eles são altamente insolúveis em determinados organismos, né, internamente, eles podem causar vários problemas. Então, no ser humano, por exemplo, quando entra em contato com essas substâncias, seja por alimentos ou por água, como eu já expliquei como eles chegam, alguns problemas são causados, como os riscos cardiovasculares, as diabetes, estresses oxidativos, mutações genéticas, justamente porque esse carbono e esse hidrogênio estão formando, então, esses anéis, como eu já expliquei a vocês. Já nos animais e nas plantas, os problemas maiores estão nas estruturas celulares, no sistema enzimático, fotossíntese, respiração, formação de proteínas e carboidratos. Então, como vocês podem ver, o petróleo ele atinge áreas cruciais para a sobrevivência das espécies. Isso, então, gera um problema grave. Então, como a gente consegue resolver esse problema que não é pouco, né? É um problema grande. Algumas algas, microalgas e plantas podem ser, então, essa solução. São o que a gente chama de fitorremediação e ficorremediação. Fitorremediação quando a gente está falando de plantas e ficorremediação quando a gente está falando, então, de algas e microalgas. Vamos falar, então, sobre duas alternativas para essa remediação. Primeiro vamos falar sobre a ficorremediação, que agora vocês já sabem o que é. Bom, o uso de algas é uma das formas de descontaminar essa área. As algas e microalgas podem utilizar os hidrocarbonetos como fonte de energia. A Thaís já explicou que hidrocarboneto possui em sua composição carbono, e as microalgas usam esse carbono na fotossíntese. Aí um estudo publicado em 2019, ele usou a espécie Nanochloropsis oculata, adicionou essa microalga em bioreatores, como vocês podem ver na imagem, a foto de vários bioreatores. E nesses bioreatores, na pesquisa, tinha resíduos de metais pesados, hidrocarbonetos e outras substâncias também. E aí ele colocou diferentes concentrações de água residual, que tinha esses compostos, e água salgada. E ele mediu em alguns intervalos de dias qual era a concentração. E ele separou metais, hidrocarbonetos policíclicos de baixo peso molecular, intermediário peso molecular e alto peso molecular. E os resultados foram surpreendentes. A microalga conseguiu proliferar no meio dos metais e ainda eliminou 94% dos hidrocarbonetos. Ele percebeu que essa microalga em especial, ela tem um potencial muito alto para remover hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de baixo peso molecular. Ela também consegue de substâncias de intermediário e alto peso molecular, só que ela não é tão eficiente. Então, ele falou no seu trabalho que para aumentar a potência dessa remoção, dessa descontaminação, você pode usar bactérias hidrocarbono-clásticas, que quebram as ligações estáveis de compostos de peso intermediário e alto, e também a microalga Selenastrum capricornutum, que ela também possui eficiência maior
na quebra, né, de alguns hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de maior peso molecular, e isso comparado à Nanocloropsis oculata. Ou seja, você não precisa usar apenas uma espécie, você pode utilizar outras espécies de microalgas e até outros seres vivos, como bactérias, tudo isso para potencializar essa descontaminação da área. Agora, vamos falar sobre as plantas, né? Fitorremediação. Como elas podem ajudar nessa remediação? Elas podem remediar através de várias formas, por ação de enzimas, por volatização dos contaminantes, pela imobilização dos produtos nas raízes, entre outras formas. Essa volatização, eu acho interessante falar, porque ela diminui a toxicidade de algumas substâncias. A gente viu lá no início, né, que essa substância pode causar câncer, várias doenças em humanos e outros seres vivos. Então, é muito legal essa questão de volatização. E outra questão importante é a acumulação de metais nas folhas, que foi falado nesse trabalho, que essa planta que iremos falar, ela tem um alto potencial em acumular. Bom, então, no experimento, a fitorremediação foi feita com a planta do manguezal. O estudo usou a Rhizophora mangli, que a gente pode ver aqui na imagem ao lado. Essa Rhizophora mangli, ela é muito comum na bacia do recôncavo, e essa bacia do recôncavo, ela é uma área bem contaminada. Aí o estudo mostrou que após 90 dias, a planta conseguiu degradar 60% dos hidrocarbonetos. De alguns, né? Entre aspas aí, né? De alguns hidrocarbonetos. Por quê? No estudo, ele mediu uma área contaminada com a árvore e uma área contaminada sem a árvore. E ele percebeu que essa árvore, que também é muito conhecida como mangue vermelho, ela é muito boa para degradar poucos anéis aromáticos, 2, 3, mas quando estamos falando de anéis aromáticos em maior quantidade, ela não é tão boa assim. Então, a área sem a árvore acaba sendo melhor na degradação desses hidrocarbonetos de alto peso molecular. Então, pessoal, como a gente já falou de fitorremediação, essa questão é muito interessante porque são alternativas que podemos usar para diminuir os impactos humanos na natureza e impedir que afetem a nossa saúde e a dos outros seres vivos. E aqui estão as referências bibliográficas. A maioria dessas referências é do mesmo autor, que eu falei com vocês, né, que a gente pode usar outros seres vivos para potencializar essa descontaminação. E esse autor em especial, ele faz várias pesquisas, né? Ele faz essa pesquisa com a Nanocloropsis oculata, mas ele faz também com outra espécie de microalga. Ele mostra essa questão de bactérias hidrocarbonoclásticas, que são boas também, para atuar junto com essa microalga. E eu acho que fica a hipótese, né? Se usar esse conjunto de microalgas, bactérias, provavelmente a eficiência será muito melhor dessa descontaminação. Obrigada, pessoal, pela atenção.